O Flamengo vai ser o campeão mundial em cima do Real Madrid? Vitor Pereira vai conseguir extrair tudo desses jogadores do Flamengo? Vamos estar assistindo aqui agora. Rapaziada, assistiu um trechinho ali, elogiou o Flamengo, tá bem bacana o vídeo. Então você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, hein? E no final do vídeo tem minha análise aí. Belezinha? Se inscreveu de verdade? Então vamos embora pro vídeo. Quem pode se dar melhor depois dessas trocas de treinadores, olhando para os elencos, para as perspectivas, para as exigências, imaginando o início, tá? A gente não pode pensar em dezembro, mas o início de uma boa temporada. Galo, Flamengo, Corinthians. Mário Marra. Prazer estar com você, Paulo, Vitor, Calçade, Jean e Fã de Esportes. É que você mudou um pouquinho, você estava indo por um caminho, efeito imediato tal, e depois você fala assim, sem olhar para dezembro, olhando para agora, né, o imediato mesmo. O futebol brasileiro vai nos obrigar a entrar em contradição. Porque a gente daqui a pouco vai falar, mas isso não estava combinado, a diretoria vendeu aquele outro, vendeu aquele... Efeito imediato, Vitor Pereira. Porque ele tem um grupo maravilhoso para trabalhar. Ele já conhece o futebol brasileiro. Eu acho que ele vai ter que se explicar em algum momento e não pode demorar muito. Também porque surgiram informações para o grupo de jogadores do Flamengo, né, em relação a ele. Então, mas eu entendo também que essa relação ela é construída diariamente. Então, o que se não era bom, ele rapidamente com habilidade ele pode mudar, né, porque isso é no dia a dia. Mas o efeito imediato eu vejo o Vitor Pereira. É que se eu tivesse que responder efeito imediato de um treinador, quem pode fazer mais, eu responderia diferente do Marra. Opa! Por quê? Não, mas por quê? Porque eu acho que assim, o Flamengo, por mais que eu ache que o VP ele pode ser ótimo, né? E ele pode fazer um grande trabalho com o elenco do nível que tem, eu acho que quem estava carecendo mais de um bom trabalho de treinador, mais do que o Flamengo, era o Atlético. A do Flamengo está mais alta, né? Porque é um time bicampeão, né? Que conquistou dois títulos importantíssimos. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Para você que nos assiste. Mas tem um porém aí, né? O porém o Vitor Pereira, ele tem dois exemplos para observar. Tem um exemplo que deu errado com o patriota dele, Paulo Souza. Porque a conversa aqui, nesse momento, no ano passado, era uma perspectiva positiva sobre o Paulo Souza. Então ele tem esse exemplo aqui, não deu certo. Tem daquele cara que chegou e arrumou, que deu certo, o Flamengo ganhou títulos, mas o Flamengo não quis ficar com o Dorival. Então ele vai, e tem o terceiro caminho, pode ser um terceiro caminho, que é o do Vitor Pereira, que eu acredito que ele vai buscar esse caminho, que é o dele, não ser cópia de nada. Você não pode ser cópia do trabalho ruim, e você também, se é do bom, se falar que está igual, talvez não seja bom para ele. Isso é exatamente o Dorival. Então, como ele vai escalar? Porque ele já fez críticas ao sistema do Flamengo, sim, bem suaves. Não quando achei enfrentava suaves, o Flamengo. achei que foram bem diretas. Bem diretas, né? Do losango, sem a bola, como é que marca, tal, um time que ele gosta que pressione, se esse time tem condição de pressionar. Então é preciso observar e ver qual vai ser o trabalho dele, em que sentido ele vai, que mudanças ele fará, porque o torcedor do Flamengo tem um Flamengo padrão pelo Dorival. Estava tudo errado, o Dorival chegou, conversou aqui, convenceu o Gabigol a fazer o que não queria fazer com nenhum outro treinador, convenceu o Gabigol, o Arrascaeta na posição Arrascaeta, você tem o time do Flamengo, e esse é um ponto. Na minha opinião, qualquer trabalho começa com o Arrascaeta centralizado, depois você monta o time. Em volta dele. Se você falar, Arrascaeta, estou pensando você, já começa a ter problemas. Vamos ver, vamos esperar. Que ele é competente, o Flamengo percebeu, tanto que o contratou. Isso é uma percepção de quem está no mundo do futebol, ela é óbvia, não precisa se esforçar. A missão do Vitor Pereira, para mim, ela é a mais curiosa de todas. No lugar dos técnicos, a mais interessante, a mais desafiadora, porque ela é a que oferece mais possibilidades. Porque o Flamengo ganhou o campeonato jogando no 4-3-1-2 ali, que o Vitor Pereira mesmo criticou, falando dos espaços pelos lados, e que ele usou muito bem na final da Copa do Brasil, como o Rogério usou na semifinal da Copa do Brasil. E eu tenho certeza que aquele jogo foi decisivo para a direção do Flamengo tomar a decisão de contratar
o Vitor Pereira. Tenho absoluta Teve certeza. esse e teve um segundo. Os dois, taticamente. O primeiro tempo da final da Libertadores. Também. E taticamente, os times usaram esse lado de campo. Então esse 4-3-1-2, que era uma coisa que o Dorival precisava manter, porque ele pegou o time andando e começou a dar certo e não Era teve o tempo que de era trabalhar. possível fazer. E ele não jogava assim nas outras equipes. Vale lembrar, no São Paulo jogou 4-1-4-1, no Santos 4-2-3-1, ou seja, não é uma doutrina, uma coisa tipo 4-1-3-2 que o Cudê costuma usar desde o tempo do Rosário Central. Era o possível. Porém, Foi um diagnóstico rápido dele e que deu funcionou. certo. Porém, para você mexer nesse 4-3-1-2, que tem que mexer, pelo elenco, tem que mexer. Ele pode ser uma opção para alguns jogos, para circunstâncias, não precisa ser o esquema. Você precisa mexer com jogadores sagrados. Porque 1, 2, Gabigol, lado direito. Não dá para tirar o Gabigol. Arrascaeta, concordo com o professor Calçade. Não tem como não jogar. Pedro é um artilheiro. Com esses 3 jogadores, ou alguém volta para recompor pelo lado, teoricamente é o Gabigol, só que você mata o Gabigol na movimentação longa, ou dificulta, matar é um termo exagerado, dificulta para o Gabigol, você deixa o Vidal o tempo inteiro no banco, você deixa o Everton Cebolinha o tempo inteiro no banco, o Bruno Henrique volta, também fica no banco, e você tem um senhor elenco, o treinador tem o desafio de tirar coletivamente, administrar esse time, que se jogar o que pode, essa é a grande questão, vai ser de longe o melhor time da América do Sul. E que é do time que gosta de trocar. Isso. E que sabe que precisa. Mas tem que administrar as todo pessoas. Todo mundo vai jogar. E assim... Precisa convencer os caras. E ele tem um modelo de administração de elenco, por tudo que a gente já ouviu, que é exatamente o oposto do que foi o jeito vencedor do Dorival Júnior. Sentado mais ou menos nesse set aqui de gravação, eu estava na entrevista do Bola da Vez com o Fábio Santos, que é um cara absolutamente experiente, que conhece vários tipos de treinadores, e ele dizia aqui pra gente, ele não comunica nada. Ele toma as decisões dele e não pergunta. Poxa, Fábio, mas você... ele não pergunta para você se você está em condições, se você... Você é um pilar do elenco, se você está em boas condições, se gostaria de participar de tal jogo. Não, a gente fica sabendo, todo mundo fica sabendo, 1 hora antes da bola rolar, na pré-eleição. Um pouquinho antes. Né? E é bom que se diga, né, Paulo? Sempre ou durante muito tempo com decisões surpreendentes. A gente não conseguia entender direito qual era o critério dele para escolher um time titular num jogo, reserva. Eu me lembro que teve uma época ali que você tinha os jogos do Corinthians, todos importantes, um na sequência do outro. Você tinha um clássico com o Palmeiras, você tinha ali para frente jogos contra o Boca Juniors pela fase de grupos. E a gente ficou aqui, todo mundo quebrando a cabeça e tentando entender. Bom, ele Essa sequência vai ser assim. Isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer de trás para frente, ele vai olhar para o jogo contra o Boca e ali ele vai pôr esse time aqui, dali para trás, e não foi nada disso. Então, muitas vezes ele surpreendia nas escolhas, a gente nem conseguia entender direito. Depois, claro, a gente compreendeu que a prioridade dele passou a ser uma prioridade física, uma prioridade de ter um time com condições de fazer o tipo de jogo mais próximo daquele que ele desejava, né? Ainda que não pudesse ser exatamente o que ele desejava. Eu acho que nesse aspecto, no Flamengo, talvez ele tenha que se preocupar menos com isso. Ele vai ter muita gente à disposição, muita gente fisicamente bem. Claro que você tem jogadores que vão precisar ser dosados pela idade que tem. Se ele entender que ou joga Pedro ou joga Gabigol. Então, ele criou pode ser que ele entenda isso. Mas aí eu acho que o campo, se te der os resultados... Os dois juntos? Não, se o campo der resultados, eu acho que o elenco abraça e a torcida também. Porque se começar a dar errado, por isso que eu falei do Abel. Flamengo vou falar do Arrascaeta. O Flamengo tem um jogador que é vital para manter uma ideia de jogo, que é o Arrascaeta. Ela se modifica com o Pedro, com o Gabigol, são diferentes, se tiver um ou outro. Mas o Arrascaeta, você não tem um jogador no Flamengo para fazer o papel de meia. Tanto que o Flamengo falava em contratar um meia para você ter esse jogador nesta função, porque não dá para tirar o Arrascaeta, tirar tudo dele, todos os jogos do ano. Então você mantém o formato, tem um meia que substitui o Arrascaeta. Não existe. O Flamengo, se não contratar, pode ter 2 formatos. Então, mas, Calçadinho, eu acho que ele é um técnico que dá a impressão de poder... variar muito o time de acordo com o adversário. Embora no Corinthians ele não fizesse tanto isso, porque na verdade ele fez muito isso, mas ele fez até o momento que a gente conseguiu vislumbrar, e ele também conseguiu vislumbrar, bom, beleza, esse é meu 11 titular. Exato. Ele acabou chegando ao 11 titular, acho que esse é um ponto. Ele chegou ao 11 titular, mas para chegar lá, ele levou um tempo. A questão é que no Flamengo, se ele quiser,
ele pode se dar o luxo de dizer, não, pera lá, esse jogo é assim e eu vou ter esses caras. Esse é assado, eu vou usar outros caras. Ele me parece um técnico que tende a fazer isso mais do que o próprio Dorival fazia, porque o Dorival não fazia. Ele tinha muito claro o time 1 e o time 2, né, que ficou bem caracterizado. Tem um ponto aí que não pode escapar da nossa conversa. Ele chegou no Corinthians tendo que dar um resultado muito rápido e sem entender o que estava acontecendo. Ele vai ter pré-temporada. Verdade. Ele vai passar um tempo trabalhando diariamente com os jogadores. E em relação ao elenco, que é um elenco recheado de jogadores vencedores, o elenco do Flamengo respondeu bem a todas as mudanças e algumas esquisitices do Paulo Souza durante um bom tempo. Até que chegou uma hora que falou, esgotou, gente. Mas respondeu bem em que sentido? O Everton Ribeiro aceitou a jogada do lado errado, e ainda que isso tivesse custado para ele... Mas não rendia, né? Sim, mas aceitaram. Os caras... sim, tentaram ajudar. Respondeu bem. Os caras Mas assim, eu acho que os caras tentaram ajudar. O Gabigol deu uma entrevista ainda no início do ano, falando, olha, eu tô aprendendo mais com o Paulo Souza em relação à movimentação. Isso pode me fazer bem. Gente, o Gabigol falou isso. Então, acho que vai passar muito pelo tempo de pré-temporada e a habilidade do Vitor com os jogadores. Se ele não tiver habilidade, e aí pode pesar contra ele o fato dele não falar, mas eu acho que também aí o Flamengo já sabe disso, né? Tem dois pontos. Então, o Flamengo tem que intervir nisso, né, Mas ele tem que se adaptar a isso também. Eu chegar no diretor do Flamengo e falar, exato. Vitor, aqui... Mas ele precisa ser alertado. Mais comunicação, faz parte. Assim, é um elenco mais pesado, e não que o Corinthians não fosse, né? Você tinha... E houve, num determinado momento, um rumor ali de séria insatisfação de parte do elenco do Corinthians em relação ao Vitor Pereira. Então, assim... Foi um ponto, até que ponto isso prejudicou o trabalho dele ou não, a gente não sabe, mas se essa é uma questão, se os jogadores estão acostumados com o time, e eu não estou dizendo que vai fazer tudo que os jogadores querem, né, vai ser completamente conivente ao desejo das estrelas, não é nada disso. Mas, às vezes, é a boa e velha diplomacia. Isso. Não custa nada você ser mais político, você falar certas coisas. No Corinthians você não teve isso. Pelo menos. Até porque, o Corinthians não teve isso. Até porque ele tem um Mundial daqui a pouco. E se ele volta do Mundial campeão... Não, aí... O Mundial acho que o Mundial é o ponto que se volta, você não pode nenhum ruído interno será justificado se você voltar campeão. Se você não voltar campeão, às vezes os ruídos aumentam. Depende do que acontecer no campeonato também. Acho que ele tem bem uma diferença enorme em relação ao Corinthians, que é, no Flamengo ele pode fazer escolhas. No Corinthians as escolhas estavam condicionadas a uma série de coisas. Limites, idade, condição física. Em geral, limites físicos, tudo. Mas e de número também. Não tinha muita escolha ali, era o que dava para fazer. E tem um outro lado, que é os jogadores do Flamengo. Você citou o Paulo Souza, chegou uma hora que o Paulo Souza encheu. E o Paulo Souza foi. Aí veio o Dorival, que cantou todo mundo. Isso é um aspecto positivo. Você soube sem dúvida conversar com um elenco, mais no elenco grande. Assim. E convencer jogador importante como o Gabigol a fazer algo talvez que ele não estivesse disposto. E ele saiu da temporada convencido de que ele foi melhor fazendo aquilo que ele não estava afim. Isso é um trabalho dificílimo. De quebra fez o gol da final da Libertadores. Isso. Aí você tem um treinador que não é um cara muito afeito a dar satisfação. Então, este elenco que saiu de um estilo para outro que ele adorou, precisa ver como ele vai se dar com esse outro novo estilo. Então, sim, são coisas muito delicadas, mas o Flamengo é um time gigantesco. Aí não tem que ter só treinador, tem que ter diretoria. Que tem uma coisa que, assim, acho que as contratações agora, a gente vai discutir muito contratação, evidentemente, até o começo da temporada. E não adianta olhar para o Flamengo como régua, como meta, como... né? Você não vai formar um elenco igual ao elenco do Flamengo. Então, eu acho que a questão... E tudo bem, você pode até dizer, mas o Atlético é o segundo, então o Atlético pode almejar isso. Porque o elenco do Flamengo vai ser um elenco inalcançável. E acho que será um elenco inalcançável. Esquece, você não vai montar um elenco igual ao elenco do Flamengo. Mas muitas vezes, no futebol, a Copa do Mundo tá aí, inclusive. Também acho, Jean Oddi. Também acho. O elenco do Flamengo, amigo, é inalcançável. A gente tem que admitir isso. É o melhor elenco do Brasil. Entendeu? Por isso essa expectativa toda em cima da questão do Vitor Pereira. Eles falaram muito sobre a questão do Pedro e Gabigol, que o Vitor Pereira pode mudar. Só que, porque no Corinthians... Gente, ele agora tá no Flamengo.
O Vitor Pereira tem que se adaptar às situações do Flamengo. Veja como a Argentina foi campeã do mundo, com o Scaloni a cada jogo mudando o time de acordo com o adversário. O técnico, para ser bom, ele tem que ser adaptável. Ele não pode ter só um jeito de jogar, aí chega no time, ele não tem as peças necessárias e muda completamente, como fez o Paulo Souza. Esse foi o maior erro que o Paulo Souza cometeu aqui. Eles comentando, né, que se o Vitor Pereira achar um jeito legal pro Flamengo jogar, o Flamengo vai ser de novo o melhor time da América, também acho isso. E tem a questão do Mundial, né? Se voltar campeão, ninguém vai contestar o Vitor Pereira. Se não voltar, mas pelo menos fazer um bom jogo contra o Real Madrid, não cair na semifinal, acho que até vai ter uma paciência. Agora, se cair na semifinal, aí não vou nem falar isso, tá? Não quero nem pensar nessa hipótese. Galera, mais ou menos isso. Dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto. Saudações de Rubro Negra aí.